Talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto as palavras têm influência sobre as nossas vidas. Eu amo as palavras, tenho dificuldade com os números. Acho que é por isso que eu casei com uma professora de matemática. 3 ao quadrado, quanto que é? 6. Eu e meu irmão, o mesmo drama. A professora perguntava, 3 ao quadrado? É 6. Não, de novo, 3 é 6. Eu nunca dei certo com os números. Eu só sei que B2 menos 4/6 é igual a raiz de delta. Amém? Hã? É AC? Então, nem isso eu sei. B2 menos 4/6 é igual a raiz de delta. Mais ou menos raiz de delta. Você sabe que eu estou inteirado no assunto, né? Talvez não exatamente. Eu gosto é das palavras, gente. Das palavras. As palavras são, preste atenção, conjuntos de sons articulados que expressam ideias. É uma das formas mais, talvez, primitivas de comunicação. Uma cultura, por exemplo, ela nunca teria uma língua escrita se não fossem as palavras, né? Ali elas estão. Quando nós queremos conversar um pouquinho com alguém, a gente diz que quer dar o quê? Uma palavrinha. Quando alguém usa, né, uma expressão de maneira inadequada, essa pessoa ela falou o quê? Um palavrão. Sempre gostei das palavras, é uma preferência. E anteontem eu estava na casa da minha mãe e eu achei lá uma Bíblia que ela ganhou lá na primeira igreja em 1981, um convite que ela recebeu do meu tio Francisco, falecido, da tia Ló, junto com o meu pai. Eles ganharam uma Bíblia de presente, e essa Bíblia ficava lá em casa. Eu era criança, pré-adolescente. Eu um dia ouvi uma música da Legião Urbana, que ele dizia assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O nome da música é Monte Castelo, muita gente aqui conhece. E eu ficava indignado, porque no encarte do LP, isso não é da sua época, no encarte do LP, tem gente que aqui nem sabe mais o que é CD. O LP é o CD grande. O LP no encarte tinha uma referência bíblica, e eu falava assim: que coisa maravilhosa, eu vou lá ver. E quando eu chegava para ler na Bíblia revista e corrigida, aquela que eu tinha em casa lá, e que eu descobri ela anteontem, e tive a curiosidade de ir lá no capítulo para ver, a palavra amor ali era traduzida, sabe por qual palavra? Caridade. Eu ficava revoltado com isso. Por que será? Porque na cabeça da gente, caridade está mais para o quê? Pena, dó. Você está com dó da pessoa. Não me parecia amor. E o que é estranho nisso? Estranho, porque as palavras, elas podem tomar outra conotação. Talvez caridade, na época daquela tradução, significasse uma coisa. Depois o amor passou a significar outra. E hoje, possivelmente, a palavra amor já não significa o que ela é de fato, na mente de muita gente. Do jeito que o amor foi erotizado, por exemplo, as palavras elas vão mudando. E um dia, lendo um livro, uma expressão me fisgou. E eu já falei sobre isso aqui na igreja, quando nós ainda funcionávamos lá na casa do Emerson. E eu queria reiterar isso hoje, já que o nosso assunto é a graça. Lendo um livro, o autor se referia à palavra graça como a última palavra perfeita. Isso me conquistou. Quando ele falou que a graça era a última palavra perfeita, e ele tece argumentos a respeito, eu me encantei. Por quê? Porque, preste atenção, se um rapaz vende mais do que o esperado no mês, ele vai receber no dia 31, o quê? Uma gratificação. Se alguém te ajuda em alguma situação, não lhe resta nada senão o quê?
Você fica animado quando fica sabendo que a entrada para o jogo, ela é o quê? Gratuita. E quando você recebe um presente que você não imaginava receber? Alguém chega lá na sua casa com aquele bolo, gordo só pensa em comida, né? Podia pensar em qualquer outra coisa. Você recebe um presente, você se sente agraciado. O sorriso sincero de um filho, sabe? Uma criança ali, você chama aquilo de gracioso. No convite de formatura, você expressa a sua o quê? Gratidão. Aquilo que consegue tirar o melhor de nós, precedido por gargalhadas, nós chamamos de quê? Engraçado. Se você não é bem-vindo num lugar, eles te consideram o quê? Eu quero a expressão em latim: persona non grata, que significa uma pessoa sem graça. Uma pessoa sem graça. Enfim, se uma tragédia sem precedentes nos acomete, logo a gente grita que é o quê? É uma desgraça. Ou seja, a palavra graça, ela está em todo lugar. Esse favor imerecido que nós conhecemos bem como uma definição, e todas as vezes que eu me deparo com essa definição, eu percebo como o mundo, ele não é gracioso. Como o mundo caído que a gente vive, ele parece não dar mais valor a essa última palavra perfeita. Porque o que vale no mundo que a gente vive é o ganho, o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, como Jesus fala lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, mostram que a divinização do lucro, da barganha, do ganho, da compensação, destituiu a palavra graça do trono da última palavra perfeita. Tirou ela do trono. Sabe por quê? Porque o engraçado hoje, ele virou o quê? Sarcástico. Eu ouvi uma expressão esses dias, o camarada dizendo assim, eu vou te dar isso de graça. Aí o cara falou assim, não, nada é de graça nesse mundo. O gracioso, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de quê? De graça, se transformou em erótico no nosso tempo. O gracioso, a impressão que a gente tem é que foi o quê? Erotizado. E a gratidão se transformou numa obrigação. O nosso mundo perdeu o tino, perdeu o compasso, parece não entender mais o que significa a palavra graça. É por isso que quando a gente vira para alguém e fala assim, é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que fazer por merecer também. Aonde? Aonde está escrito? Quem falou? Esse pensamento não é definitivamente um pensamento fundamentado nas Escrituras. Ninguém quer viver num mundo sem graça, embora viva trabalhando para merecer alguma coisa, inclusive a salvação. Só que o nosso tempo, a nossa geração, a nossa cultura, ela suspira, ela respira, ela está desesperada atrás da graça de Deus. Foi por esse caminho que Paulo escreveu essa carta que a gente acabou de ler. E não seria espantoso ver Paulo destacando essa palavra de uma forma tão sublime, porque ele estava numa cidade, estava escrevendo a uma cidade, onde o culto à deusa Diana ou Ártemis era o centro de toda a realidade daquela cidade. Ele passou 3 anos evangelizando ali e deixou um filho na fé, um jovem chamado Timóteo, como encarregado para continuar a sua obra. E esse camarada teria muitos desafios pela frente, muitos, na hora de liderar e pastorear uma cidade onde a mensagem ela encontraria muitas dificuldades. Paulo chega a falar aos Efésios, no capítulo 5, versículo 16, que eles viveriam tempos difíceis como
os que nós vivemos agora. E Paulo, ele traz esse conceito. Vocês vão encarar muitos desafios. Viver nesse contexto aí não é fácil, mas me deixa lembrar vocês de algumas coisas. E Paulo resolve lembrar o povo de Deus que, mesmo naqueles tempos difíceis que eles viveriam, diante de obstáculos terríveis, mesmo tendo que lidar com uma grande oposição ali na cidade de Éfeso, Paulo chama o povo para se lembrar de algumas coisas e lança luz sobre essa última palavra perfeita, que fortaleceria o povo de uma maneira gloriosa. E a primeira coisa que Paulo fala é a respeito de quem nós éramos por natureza. Você lê o texto junto comigo, e a Bíblia diz que nós éramos por natureza o que? Lembra? Filhos da ira. É bom lembrar que Paulo usa a palavra anteriormente, sabe por quê? Nós cantamos a respeito de uma boa nova aqui agora, e uma boa nova, ela já pressupõe uma má notícia. Não existe boa notícia se uma má notícia não existisse antes dela. O bom mensageiro, ele deixa claro que se há novidade, é porque algo anteriormente aconteceu e que transformava a vida do homem em algo desesperador. O texto fala do anteriormente, o texto fala nos quais andastes outrora, e aponta, sabe para quê? Para uma vida de escravidão. A vida que Paulo aponta, que era a nossa vida, antes de se deparar ou ser alcançado pela graça irresistível de Deus, era uma vida de escravidão. Paulo diz que nós éramos manipulados pelas forças que atuam neste século, gente. Nós éramos manipulados, e tem muita gente que ainda é manipulada pelo mundo, esse conjunto de valores que se opõe a Deus, pela carne, pela própria natureza, pelo diabo, alienados de Deus, como John Stott fala. A vida sem Deus é essa que Paulo mostra aqui, uma vida de cativeiro, uma vida de escravidão, presos por tiranias absurdas, que só sabem propagar o caos de quem é escravo. Só que a pessoa não se dá conta. De acordo com o texto, essa é uma sujeição tanto interna quanto externa. É a história do elefante, você sabe? Eles falam isso, eu não sei nem se é verdade, mas pelo menos curioso é. Dizem que eles, quando vão adestrar o elefante novinho, amarram uma corrente no pé dele e posicionam ele ali próximo de uma estaca, e ele fica ali anos e anos preso, e quando tiram a corrente, ele permanece no mesmo lugar. Ele ainda se sente acorrentado, mesmo não estando acorrentado. E assim a vida de muita gente, na morte, na escravidão, na condenação, na rebelião, vivendo em oposição franca, clara e deliberada contra Deus. E Paulo fala isso o tempo inteiro. Nós éramos filhos da ira, nós andávamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da o que mesmo? Potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Olha, a notícia é péssima para aqueles que não se encontraram com Deus através da sua graça, mediante a fé. Nós estamos falando de morte, gente. Nós estamos falando de uma vida, sabe o quê? Desgraçada. E a má notícia é exatamente essa, que a vida sem Deus é uma tragédia. A vida sem Deus é literalmente uma desgraça. A vida sem a última palavra perfeita é luto, cativeiro, culpa e pecado. E o pior dessa história vem naquilo que Paulo fala em outras cartas também, quando ele diz que todos o quê? Lembra? Porque todos pecaram, carecem, foram destituídos, estão se afastando a cada dia, mais distantes da glória de Deus. O Salmo diz que eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu. O Salmo 14 também diz que não há um justo sequer. E Romanos no capítulo 5 fala
que a medida do pecado, ela transbordou, ela superabundou. É bom lembrar, gente, é bom lembrar que mesmo que você acredite que Deus hoje é o dono do seu coração, e como eu disse semana passada, que você é um súdito dele, que você se rendeu a ele, é bom lembrar, muito bom lembrar, que um dia nós já fomos, ou já deixamos de ser algo, ou alguém, porque a graça de Deus ainda não tinha agido na vida da gente. E a má notícia é essa: o homem sem Deus, ele está morto. Não adianta a gente falar que ele está passando por uns problemas. Não adianta a gente querer transformar morte e separação em condição psicológica. Não adianta a gente querer relativizar o que é o homem sem Deus. O homem sem Deus é morto, e ponto final. E Paulo, quando lança luz sobre a última palavra perfeita, sabe o que ele quer dizer? Ele quer nos lembrar quem éramos sem Deus. Só que o mais bonito dessa história é que existe um mas. Esse mas está lá no versículo. Mas Deus, olha que coisa linda, a gente vivia no pecado, a gente vivia escravo dele. Por mais religioso que você seja, ou que você tenha sido um dia, a realidade envolvida na história é que o pecado que jaz dentro de nós, que habita dentro de nós, que a gente nasce com ele, nos colocou numa condição de morte. Mas aí a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, nos deu o quê? Só isso. Um morto não precisa de evento, um morto não precisa de reunião de oração, um morto não precisa de Bíblia, de estudo, de não sei das quantas. Um morto não precisa disso, um morto não precisa daquilo. Sabe o que um morto precisa? Um morto precisa de vida. E a Bíblia diz que foi isso que Deus resolveu fazer. A que preço? Quem pagou para receber o que ele resolveu fazer? Jesus, mais ninguém. E o texto nos chama a isso, porque mostra quem nós éramos sem Deus, mas mostra também quem nós somos com Deus pela sua graça. Se a graça revela quem éramos, ela também nos lembra quem nós somos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus a Bíblia fala que o olhar misericordioso de Deus, e presta atenção nisso, sabe o que isso tinha que fazer com a gente? Fazer a gente sair daqui arrastando hoje, esfregando a cara naquele chão ali fora, e ir para casa dando braçada no asfalto, simplesmente porque Deus, sendo rico em misericórdia, e você choramingando a vida, reclamando de coisas pequenas, considerando coisas que não deveriam ser mencionadas na sua história como um problema ou qualquer outra coisa, fazendo biquinho contra Deus porque ele não deu aquilo que você desejava, aquilo que você esperava. Paulo chama a igreja em Éfeso, e fala assim: pensem em uma coisa, vocês estavam mortos, vocês estavam sendo manipulados por esse sistema aí, você ia na onda do que a mídia maligna falava, você vivia escravo do pecado, sendo manipulado por esse mundo, atormentado por uma série de coisas, é morte, luto, separação. Aí a Bíblia diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Gente, quem somos? O olhar misericordioso de Deus nos fez amados. O texto fala assim: por causa do grande amor com quem nos amou e nos salvou. Não foi pelo que você fez, o quão bonzinho ou religioso você é. A Bíblia diz que o olhar gracioso dele nos fez vivificados, porque ele nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10 diz assim: o seu antigo patrão, o seu antigo senhor, o ladrão, o mercenário, esse vem para o que mesmo, diz a Bíblia? Matar. Coisa boba, né? Matar, roubar. Não, a ordem é roubar, matar e destruir.
o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não tem uma pessoa que, sabendo disso, pelo Espírito Santo, por isso que a Bíblia fala que a graça é irresistível, porque alguém que olha para a graça de Deus e pelo Espírito Santo é tocado, ele não consegue viver de outra maneira, ele se rende, ele se dobra, sabe por quê? Porque ele fala assim, é aquilo que o autor aos Hebreus fala, e ele chama de tão grande salvação. É em virtude dessa nossa união com Cristo que nós compartilhamos de todas essas bênçãos. Paulo quer nos lembrar da maravilha do que é ser alcançado pela graça de Deus. No dia que a última palavra perfeita entra na nossa história, Marisa, muda de verdade. No dia, Vânia, que a última palavra perfeita cria raízes nos nossos corações, nos ensina que nós passamos a ser motivados pelo verdadeiro amor. Entendeu, Letícia? Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. A Bíblia diz, Isabel, que Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. O que você quer mais dessa vida, pelo amor de Deus? O que nós esperamos mais, se não for na misericórdia de Deus que nos foi comunicado pela sua graça indizível, maravilhosa? Graça é a misericórdia livre de Deus. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante o quê? Mediante o quê? É o que eu disse semana passada, é a mão vazia do mendigo, esperando o presente do rei. Quem lembra lá da história do Mefibosete? Aquela história é legal, não é? A história de um camarada, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Spoiler bíblico, olha só que legal. O cara era tipo parente do rei, era um filho lá do rei Saul, e na fuga lá, depois que Saul morreu, o menino cai e ficou aleijado de ambos os pés. A Bíblia fala que ele foi morar num lugar ruim, terrível, num lugar, Lodebar, o nome do lugar, obrigado negócio, isso aí, horrível o lugar, e ficou escondido com medo do rei. E o rei Davi apareceu um dia e falou assim: tem alguém ainda da família de Jonatas, de Saul, para eu usar de misericórdia para com ele? Os caras, aí eles falam assim, tem um aleijado. Tá certo que o nome dele era um nome difícil de se pronunciar, né? Mefibosete. Tem alguém aqui com esse nome? Alguém tem algum parente com esse nome? É igual a Arivaldina. Arivaldina eu posso falar que é minha avó, mas Mefibosete é um nomezinho ruim mesmo. Aí o pessoal fala, tem um aleijado de ambos os pés. Aí Davi traz lá, é da família de Saul, de Jonatas, desse pessoal. Esse cara agora vai comer da minha mesa. Quando o cara manda avisar, o camarada fala assim, quem sou eu? Ele se diz assim, quem sou eu? Um cão morto como eu, para o rei lembrar de mim? Davi aqui, filho, senta e fica quietinho, bobo. Come, bebe, agora você vai morar aqui e nós vamos viver de boa. Sabe por quê? Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é graça, que nos deu vida. Um condenado à morte, igual o menino estava lá, ó. É parente de Saul, está condenado à morte. Vida. Ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. E a Bíblia fala que essa misericórdia livre de Deus, que faz do jeito que quer, ela nos põe na condição de Mefibosete, o mendigo que estica o braço e fala assim, é o presente do rei, eu não tenho como pagar, Bianca, nunca terei como pagar, mas se o rei está me dando, eu aceito com gratidão, e vou ver minha vida agora em lealdade a esse rei. Me lembra a história do vô, mas o filho que eu conto aqui, do neto que eu conto aqui toda vez, né? O avô, toda vez que ia visitar o netinho, colocava o serenata de amor no bolso, e quando chegava lá, o neto já ia atrás do serenata, né? E o vô é vô, né? Vó é vó e o resto é o resto. Aí, um dia o avô chegou e o neto já, ô vô, me dá o que tem aí no seu bolso? Aí o avô falou assim, eu dou o que tem no meu bolso, se você me der o que você tem no seu. O que tem no bolso de uma criança, pelo amor de Deus?
areia, pedra, brita, linha, não tem nada, papel amassado, só isso. E o menino gelou, lógico. Agora lascou, porque se eu der o que eu tenho, ele não vai querer me dar o que ele tem, porque eu sei o que ele tem lá no bolso. Aí o menino enfiou a mão, meia dúzia de papel amassado, umas pedras para poder jogar num colega que estava perturbando, sei lá. Esticou e falou assim: aí, vô, o que eu tenho é isso aqui. O avô pegou o que o menino tinha, colocou no bolso dele e deu o bombom. O que é isso? Escândalo. O que é isso? Não faz sentido. O que é isso? É uma mensagem que para os nossos dias ela não tem significado, porque hoje você tem que pagar o preço. A teologia maldita da prosperidade nos colocou numa condição em que a gente precisa se esforçar para alcançar o favor divino. Paulo está falando assim: você era filho da morte, rapaz. Deus, pela misericórdia dele, te deu vida e te colocou assentado nos lugares celestiais. Você agora vê a vida de cima. Paulo nos lembra quem éramos, quem somos, e eu finalizo. Paulo nos chama a entender quem nós podemos ser. Pensa no netinho que entrega nada e recebe tudo. Isso que aconteceu com a gente. Aí Paulo fala assim: pois somos o que? Lembra do texto? Feitura dele, criado para as boas obras. Sabe o que significa a palavra feitura? Não é feiura não, tá? É feitura, é obra de arte. Essa última palavra perfeita nos transforma numa obra de arte que está sendo esculpida pelas mãos de Deus. Me lembra Jeremias no capítulo 18, Evelyn, quando fala assim: o vaso que estava na mão do oleiro deu uma desandada no barro, João, e aí Deus pegou e foi fazendo de novo aquela obra de arte. É o poeta, né? É a pena, é o escritor, é o escultor, é Deus que escreve tudo isso com a última palavra perfeita. Cada linha das nossas vidas, cada detalhe que Ele vai esculpindo, que Ele vai talhando no nosso caráter, tem o nome graça, graça, graça. Nós somos uma obra de arte de Deus, mas não somos a obra-prima, porque a obra-prima de Deus não é a criação, é Jesus. Nós somos criados, e o texto diz, criados em quem? Em Cristo. Nós somos um detalhe nessa grande obra de arte que é Jesus, o nosso Senhor. Nós somos esculpidos com base na imagem do Mestre. Gente, a gente tinha que sair daqui pensando que Deus não nos criou para ficar rico. Deus não nos criou nem para essa felicidade que falam por aí, não. Deus não nos criou para conquistar coisas. E eu falando com meus meninos esses dias e lutando comigo mesmo, e a gente tem que orar todo dia, porque o diabo está aí sufocando a gente, para a gente sucumbir a essa cultura. O segredo não é você possuir as coisas, não. É o quanto essas coisas passam a te possuir. E se a vida cristã começa com a graça de Deus, já dizia Abraham Kuyper, pela atividade soberana dele, ela deve continuar da mesma forma. Me escuta, se você foi salvo pela graça de Deus, é impossível que você viva de outra maneira, senão graciosamente. Ninguém tendo sido salvo pela graça, recebendo de forma gratuita, vai viver como ninguém que tendo sido lavado pelo sangue de Cristo para ser água pura, vai viver como uma água lamacenta. É impossível. É impossível. Por quê? Porque a graça de Deus vai nos esculpindo conforme a imagem de Jesus Cristo. Enfim, a história dessa palavra, ela começa na mais profunda escuridão do pecado. Passa pelo ato mais sublime de Deus e desemboca na vida daquelas pessoas que resolveram viver graciosamente e para a glória dele. Me escuta,
Quem conheceu a palavra perfeita é capaz de perdoar o imperdoável. É capaz. Ele foi perdoado. Ele consegue perdoar. Quem conheceu a palavra perfeita consegue se levantar a cada queda. Ele cai, mas a Bíblia diz que ele é justo. E o que acontece? Ele não fica prostrado. Quem conhece essa palavra se sente seguro e guardado no amor de Deus, porque sabe, mesmo que peque, quem mantém essa relação não é ele, é Deus. Deus é quem vai manter esse vínculo, porque é pela graça, não é pelo que a gente faz. Quem conhece essa palavra se sente agradecido, não murmura. A gratidão, já dizia o escritor, é um solo em que o orgulho não cresce fácil. Quem é agradecido, um coração agradecido mesmo, ele é nada mais, nada menos do que um fruto da graça de Deus. Quem conheceu essa palavra, conheceu a verdadeira vida. Quem conheceu essa palavra, sabe o que é salvação, que o salmo que a gente leu no início diz que encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz, se beijaram. A última palavra perfeita, irmãos, o sola gratia, que 500 anos de história não conseguiram apagar, e não conseguirão, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus, não vão. Podem pregar a teologia da prosperidade, podem pregar a salvação pelas obras, podem falar que você tem que construir a sua ponte até o céu, ou arrumar alguém para construir para você. Não, a ponte do céu até o homem já foi construída. O nome dessa ponte é Jesus Cristo, e o presente do rei dado a um mendigo como eu e como você é recebido quando se estica a mão vazia e fala: eu não tenho, mas recebo, e muito obrigado. É uma vida agradecida. É quem a partir de agora não vive para si mesmo, vive em lealdade àquele que o agraciou.